Gêmeos, o mês de novembro para você. Esse é um mês que ele tem um clima de superação, de vitória. Sabe quando você recebe um troféu? É mais ou menos assim. Por quê? Porque esse é um período que favorece sucesso em qualquer empreendimento, né? Empreendimento significa realizar alguma tarefa que, a princípio, ela parece desafiadora, tá? Então, isso é interessante para falar. Esse é o mês que a gente tem um aumento significativo da área financeira. Então, as coisas começam a melhorar para você, a sua relação com colaboradores, colegas de trabalho e tudo mais se torna realmente agradável, cada vez melhor, né? Isso fica evidente, Gêmeos, a partir do dia 8 e até o final do mês, tá? Aliás, a última semana do mês, que é dia 27, vai ser um período muito interessante para você. Por quê? Porque a gente vai ter uma lua cheia em Gêmeos, tá? Só que é mais evidente se você tem um ascendente Gêmeos de 0 até 8 graus. Você vai sentir mais, mas todos sentirão, né? Então a gente percebe que no dia 28, do dia 28 até o início de dezembro, você tem a sensação de salvação, sabe? Que você está focado nas coisas importantes, que você atrai boas relações, que você está disposto a você fazer concessões, a receber concessões, tá? E é possível aqui, para quem está esperando solteiro e tal, é possível aqui uma retomada de relacionamento, ok? Pode ser amoroso, pode ser social, que foi meio que afastado, interrompido, né? Isso acontece no final do mês, mas vamos continuar falando desse mês, né? Então, voltando aqui, a situação financeira aumenta, a relação com colegas de trabalho e tudo mais melhora, né? Permanece boa, né, e tudo mais, você tem ajuda, você tem colaboração de pessoas, né, e coisas nesse sentido, então isso aqui também é uma coisa interessante para falar, né? A gente percebe aqui nesse mês você muito otimista, né? Enxergando a vida de uma forma otimista, positiva, e ao mesmo tempo você reavaliando o que? Os valores. Tá? Então é um mês que você vai olhar para os seus desejos. Claro, Gêmeos fica um pouco em dúvida, né? Mas é um mês que favorece isso também, tá? E ao mesmo tempo é um mês também de romance, mais para a última semana do mês, tá? A gente percebe que existe aqui sim, Gêmeos, uma coisa de crises que pode acontecer aonde? Na esfera familiar. Tá? Então é na família, isso aqui acontece nas 2 primeiras semanas, então a gente vê aqui um pouco de caos na família, mas as coisas tendem a melhorar. A gente percebe que a confiança é muito importante e o diálogo esse mês no relacionamento, tá? E você chega ali num local em comum e tudo mais, né? Então a gente vê uma harmonia aqui entre os casais, mas através do diálogo, né? Para quem tá querendo engravidar, esse pode ser um mês interessante para tratar questões de gravidez, ok? Gravidez, filho, se aproximar do filho, resolver pendência com o filho. Laís, mas eu não tenho filhos, então é para romance também, tá? É um mês também especulativo. Eu não estou incentivando aqui, mas pode ganhar sorteios. De repente você faz atividades de colaboração que você se dá bem. Então tem uma coisa positiva aqui nesse sentido, tá? Esse é o mês também que você pode recorrer a terapias alternativas, ok? Eu sinto que é bacana para quem quiser, para quem tá precisando de alguma coisa nesse sentido, é interessante. É interessante economizar aqui também, Gêmeos, que as coisas vão melhorar para você financeiramente até meados do mês, tá? Ou seja, até mais ou menos aí o dia 15, para quem tá no Brasil a gente tem um feriado, né? Que é uma quarta-feira, então é legal como um todo, tá? Mas esse mês a situação financeira tende a melhorar um pouco mais. Esse mês também, a nível financeiro, James, é importante você pensar como é que eu posso aumentar a minha renda? Será que eu posso fazer uma renda extra? Será que eu posso relocar aqui os investimentos? Tá? Por quê? Porque você vai ter uma tendência daqui a umas semanas, né, e no próximo mês, de ter despesas, ou seja, coisas que surgem que você não está preparado. Então, sabe quando você tem que ir para sua reserva de emergência? Ou para quem não tem uma reserva de emergência, começa a ser um pouquinho caótico? Então, presta atenção como isso como um todo. Ou seja, aumentar a renda que é importante até o final desse ano de 2023, porque terá gastos inesperados, ok? A gente percebe aqui também, esse mês, né, como vai ter coisa em Sagitário e tudo mais, a gente percebe um otimismo muito maior, pessoas vão te ajudar, como eu falei, né, pessoas do estrangeiro, pessoas de fora, às vezes você está no Brasil, a pessoa está em outro país, né, então tem uma expansão vindo através do estrangeiro, em modo geral, tá? Agora, tem que ter cuidado aqui com coisas, tá, Gêmeo? Referente ao quê? Legalização, documentação, para quem for viajar, para quem está em processo aí de fazendo um planejamento de viagens, é interessante tomar um pouco
cuidado com essa questão jurídica, essa questão legal, tá? Então é interessante observar isso. Esse é o mês que também quer aconselhar você a usar fontes e recursos confiáveis, né, para prevenir problemas, ou seja, usa o teu celular para fazer aplicativo, né? Verifica se as contas estão em dia, coisas assim, tá? No final do mês tudo melhora, como eu falei, porque você vai sentir uma harmonia por causa dessa lua cheia em Gêmeos, né? E no final do mês, na penúltima semana, que vai do dia 19 ao dia 25, você pode querer desacelerar e olhar para sua volta e entender como é que está a sua vida como um todo. E olhar para a sua vida no seguinte sentido, o que vai acontecer em dezembro, né? Perspectiva em modo geral, tá? Então isso aqui também é interessante para falar aqui. Então a gente vê uma vibração positiva mais no final desse mês. Você vai querer se esforçar mais. Esse é um mês de muita participação ativa no coletivo, na sociedade, com as pessoas, porque Gêmeos ele é muito borboleta social, porque ele gosta, tem curiosidade, quer aprender, e isso vai gerar para você bons resultados, ok? Aproveite esse mês, Gêmeos, e eu te vejo em dezembro.